Então, irmãos, como vamos? Espero que todos estejam bem. Um bom dia, boa tarde, boa noite para os irmãos, de acordo com o horário que você esteja me assistindo, obviamente. Mas, de qualquer forma, é um prazer, uma honra, uma alegria poder falar a vocês, estarmos nessa comunhão espiritual, mesmo à distância, mas unidos pelo amor de Cristo, que nos uniu quando morreu por todos nós na cruz do Calvário, entregando a sua vida para que nós tivéssemos vida. E isto é um privilégio muito grande que só os servos de Deus têm. Nenhuma outra religião pode dizer isto. Na realidade, nem o dizem. Mas, mesmo que quisesse dizer, não tinha lógica. Ninguém se acha filho de Allan Kardec, ninguém se acha filho de Alá, ninguém se acha filho disso ou filho daquilo, mas a verdade é que nós somos filhos de Deus. Por quê? Por adoção. Ele nos adotou. Somos filhos e vamos sendo transformados em filhos dele à medida que o buscamos, à medida que nos consagramos a ele, né? A partir do momento que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, a partir daí vamos sendo transformados em varões e varoas perfeitos. Quando ficaremos perfeitos? Quando Cristo vier nos buscar. Amém? Então, queridos, é uma honra muito grande falar com vocês, como eu já disse, e, como sempre, mais uma palavra hoje para nós meditarmos. Eu quero convidar você para ler comigo, se quiser, obviamente, que está em Mateus. Nós vamos ler em Mateus, no capítulo 13. Vamos ler mais uma parábola. Nós, na semana passada, falamos sobre a parábola do joio. Hoje vamos falar sobre a parábola da rede. E vamos esticar mais um pouquinho, porque a parábola da rede está no capítulo 13 de Mateus, versículo 47. Mas nós vamos esticar até o versículo 52, porque tem algo aqui maravilhoso que nós precisamos também compreender. Amém? Então nós vamos fazer a leitura, Mateus 13, 47, e ao final da leitura faremos uma breve oração. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos parar por aí. Façamos uma oração. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, temos o privilégio de falar aos teus filhos, e eu te peço, Senhor, que todos estejam com saúde, com paz, com alegria, todos estejam bem. Se porventura algum está enfermo, Senhor, eu te peço agora, sara os teus filhos. Não esquecendo, obviamente, Senhor, de confortar a família da Gabriela, porque perdeu a sua irmã,
dar saúde ao Credinei, que está internado ainda, e restabelecer também o teu filho Afonso, e restaurar também o braço da tua filha Irene. Enfim, Senhor, tu conheces a todos os teus filhinhos, e eu te peço, eu intercedo por todos que estão enfermos. No entanto, também te peço por todos que estão agora, Senhor, ao alcance da nossa voz. Todos que estão ouvindo esta palavra, seja quando for que estejam ouvindo, Senhor, toca também os seus corações, para entender, através da unção do teu Espírito, Senhor, usa-me para falar, e aos ouvintes, usa-os para compreender. Inspira-nos, ó Deus, nesta hora, pelo teu Espírito Santo. Para tanto, eu consagro a ti os meus lábios, meu coração, a minha mente, todo o meu ser, Senhor. Coloco em tuas mãos, para que tu me uses segundo o teu querer. Abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo, todos os teus ouvintes, todos que estão ao alcance da minha voz, melhor dizendo, para a honra e glória do teu nome, sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, nós, semana passada, falávamos de uma parábola que tem mais ou menos o mesmo sentido desta. Muda o modo procedente, o procedimento, perdão, não é procedência, é procedimento. Ao invés de falarmos de joio e trigo, estamos falando de peixes bons, aproveitáveis e não aproveitáveis. Eu, quando leio essa parábola, eu sempre me lembro de certa feita que eu fui pescar lá em Mangaratiba. Alugamos um barco de pesca, e o dono do barco foi conosco, obviamente, e fomos pescar de anzol e tal, mas andamos, ficamos várias horas pescando e coisa, e pouca coisa conseguimos pegar. Não era época de peixe, de fartura de peixe. Então o dono do barco falou assim para nós: vocês querem que eu jogue uma rede ao mar e puxe com o barco? Aí vai vir peixe. Aí ajustamos preço e tudo, e ele jogou a rede. Queridos, quando o barco arrastou a rede, e depois com um guindastezinho que tem no barco, puxaram a rede para dentro, eu fiquei decepcionado com uma coisa e prometi para mim mesmo nunca mais participar daquele tipo de pescaria. Por quê? A rede deve ter subido com mais ou menos, uns 30, talvez 40 quilos de peixe. Mas quando apoiou a rede assim no estrado do barco, no convés do barco, e arriou a rede, que a rede abriu, pouco mais da metade eram peixes aproveitáveis. O resto era tudo nenenzinho, filhotinho de peixe. Aquilo tudo ainda iria crescer, ainda iria ficar peixe adulto, bom para ser usado nas refeições, claro, mas até ali não servia para nada. E aquela parte que foi arrastada na rede, porque a rede era fina, eu não tinha observado isso antes, aquela parte que foi jogada, que ficou na rede, foi jogada fora. Na maioria, eles estavam todos já mortos pelo peso dos maiores. Claro que isso não tem muito a ver com o que nós estamos comentando na palavra, mas é uma tristeza ver a quantidade aproveitável e a quantidade não aproveitável. Pois bem, voltando aqui à rede, Jesus Cristo estava falando por parábolas. Ele já havia falado sobre a parábola do semeador, havia falado sobre a parábola do joio, a
parábola do grão de mostarda, a palavra do fermento, a palavra do tesouro escondido, da pérola, a parábola da pérola boa e cara que ele comprou. Enfim, e agora está falando sobre a parábola da rede. Ele, dessas parábolas todas, ele está traçando um paralelo em como funciona essas coisas das parábolas, esses assuntos levantados nas parábolas, com relação a como funciona o reino de Deus no sentido de colher os salvos e os não salvos. A visão é essa, a explicação é sobre isso. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Toda a espécie, nós sabemos que tem peixes aproveitáveis, outros não aproveitáveis. Por exemplo, vamos dizer, aqui no Brasil não se come, ou quase não se come. Eu já comi várias vezes, mas é um perigo que tem um veneno mortal, o tal do baiacu, que é um peixe que incha ele infla quando você pega nele e tal. Então esses peixes normalmente são tirados. Isso sem falar daqueles miudinhos que eu contei que aconteceu conosco. Mas os miudinhos não é o problema são os peixes aproveitáveis e os não aproveitáveis. Como o pescador normalmente pesca para vender no mercado, só os peixes que rendem valores bons é que são levados para o mercado. Os peixes que não têm grande valor são jogados fora. Agora diz aqui: e quando a rede já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Veja bem, os peixes bons, os peixes aproveitáveis para serem vendidos nos mercados, etc., etc., bons para alimentação, foram aproveitados. Os não aproveitados foram jogados fora. E aí ele continua explicando: assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Viu a comparação entre peixes bons e peixes ruins? Agora, seres humanos, os maus e os justos. Quem são os justos? Os justos são os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Consequentemente, Cristo os justifica diante do Pai. Então você, meu irmão, minha irmã, nós que aceitamos a Cristo Jesus e que permanecemos na sua presença, vivendo, andando segundo a vontade de Deus, somos considerados por Deus os justos. Os justos, os santos, porque separados, não é? Agora, os maus, está se falando dos injustos, dos que não receberam a Cristo, daqueles que não têm nada a ver com o reino de Deus, aqueles que simplesmente foram criados por Deus, mas após o pecado de Adão, onde toda a carne ficou contaminada, a partir daí, simplesmente eles não voltaram à condição de salvos, à condição de receber vida eterna, porque não receberam a Cristo. Esses são aqui, neste caso, chamados de maus. Pois bem, esse é um fato que mais ou menos você já conhece. Agora, uma coisa que ainda ressalta aqui é o seguinte: e os lançarão, os maus, preste bem atenção, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja bem, está dizendo que os lançarão no inferno. É aquilo que eu sempre digo lá na igreja: céu e inferno existe sim. Céu, um lugar santo, um lugar da habitação de Deus, um lugar de gozo e paz, ou seja, um lugar de alegria,
um lugar de satisfação, um lugar em que você não sabe o que é ruim, não passa pelo que é ruim, não sofre, não chora, não tem nada. É uma vida, por assim dizer, angelical. E os que vão para o inferno? Um lugar de sofrimento. Olha o que diz aqui. E ali haverá choro e ranger de dentes. É o versículo 50. Ou seja, sofrimento. Ranger de dentes é um sofrimento profundo. Um sofrimento grande. Não é uma coisinha pequena igual uma topada que você machuca um dedo. Ou igual eu fiz um dia desse, dei uma marteladazinha no meu dedo. Não é isso. É café pequeno. Sofrimento, e é sofrimento eterno, enquanto que do outro lado, no céu, prazer eterno, gozo eterno, vida eterna. Podem compreender isso? Agora, eu falei para vocês, citei propositadamente várias parábolas aqui que Cristo falou, tem outras, obviamente, mas olha só o que Jesus fez. Versículo 51. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Perguntou aos que estavam ali ao seu redor. E eles responderam sim. Quando ele diz estas coisas, não está falando só dessa parábola que eu li para vocês agora, não. Está falando de todas essas que ele falou anteriormente a essa. Aí eles disseram sim. Então Jesus lhes disse. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Por isso todo o escriba instruído no reino dos céus, eu já disse aqui a vocês o que era um escriba, né? O escriba era aqueles homens doutorados na lei de Deus, na lei judaica, e que no templo escreviam, anotavam todos os acontecimentos do templo, todos os procedimentos, as palavras de um, as palavras de outro, as palavras do sumo sacerdote, as palavras os cânticos dos levitas, as palavras de Jesus, quando ele falava no templo, etc, etc. Então ele diz, todo escriba instruído no reino dos céus, também é bom dizer que entre os escribas tinha os bons e tinha os falsos. Os bons religiosos e os falsos religiosos. Não é falsos escribas, é falsos religiosos. Ou seja, tinha os fariseus. É semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, preste muita atenção nisso, um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ah, meu Deus, que coisa interessante, coisas novas e coisas velhas. Para começo de conversa, Jesus já falou por parábolas. Quando Jesus falou por parábolas, uma coisa interessante é entender que lá no Salmo 78, versículo 2, já estava predito por Asaf. Asaf é um dos salmistas, um dos que escreveu alguns salmos. É um salmo didático de Asaf. E ele diz uma coisa muito interessante. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ah, tem tudo a ver com esse último versículo que nós lemos, o versículo 52. Estava profetizando sobre Jesus, dizendo que Jesus abriria a boca para falar por parábolas, isso a gente já sabe. Mas disse também que proferirei parábolas e proferirei enigmas dos tempos antigos. E aí pegou. E ele diz aqui, em
Então Jesus lhe disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ou seja, novas e antigas. O que nós entendemos aqui, queridos? Eu sempre disse para vocês, e repito isso sem nenhum medo de errar, que nós, como cristãos, prestem atenção nisso, como cristãos, precisamos entender e receber as doutrinas que Cristo deixou. Porque é nessas doutrinas que nós estamos, vamos dizer assim, vivendo o final dos tempos. Essas doutrinas vêm nos preparar para o final dos nossos dias, que é o tempo que estamos vivendo. Antes da vinda de Cristo, nós estamos agora passando, vamos dizer assim, a um consenso nesse sentido. Nós estamos vivendo o princípio das dores, a coisa ainda vai piorar. Isso que vocês estão vendo aqui de pandemia, que mudou, por assim dizer, o mundo, nunca mais o mundo vai voltar ao que era exatamente. Porque a partir de agora, sempre haverá vamos dizer assim, a expectativa de que algo pior aconteça. Por quê? Porque é assim que tem sido. Cada ano que passa, coisas piores vêm acontecendo. Tem muita coisa que melhorou, a qualidade de produtos, talvez a qualidade nem tanto, mas a beleza de produtos, não é? Enfim, muitas coisas melhoraram, a tecnologia melhorou, a medicina melhorou, tudo isso porque são ciências dadas por Deus. A ciência tem melhorado e muito. O crente precisa entender isso. Mas as tormentas da vida, furacões, terremotos, enchentes, agora vocês veem aí pela televisão e tudo, quantas coisas estão acontecendo na face da terra. Não é aqui apenas no Brasil, não. Isso aqui, o Brasil é café pequeno, repito, perto do que está acontecendo pelo mundo afora. Não reclame tanto, porque lá fora tem lugares que está pior. Agora, uma coisa é certa, as coisas têm piorado. E nós estamos vivendo, devemos entender e procurar viver à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Ah, pastor, então vamos negligenciar o Velho Testamento? Não, de forma alguma. Toda a Bíblia é aproveitável. Toda a Bíblia é necessária. Toda a palavra de Deus é importante. Eu estou falando quanto ao modo de viver, ou seja, quanto ao modo de vida, quanto à maneira de viver. Podem compreender isso? Quanto à maneira de viver. Não é negligenciar a palavra de Deus. Não foi Moisés que morreu por nós na cruz, não foi Abraão que morreu por nós na cruz, não foram esses patriarcas, Isaac, Jacó, não foram, nem Salomão, nem Davi, não foram eles que morreram por nós na cruz. Quem morreu por nós na cruz foi Cristo, nosso Salvador. Então é nas doutrinas que ele deixou com os apóstolos, que ele passou pelo Espírito aos apóstolos, que nós devemos viver. No entanto, o Velho Testamento está cheio de paradigmas para nós. Está cheio. O Velho Testamento, o que disse ali Jesus? Um pai de família que tira dos armários, vamos dizer assim, para os seus filhos, coisas novas e coisas velhas. Deus usa para nós, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos orientar, os ensinamentos de Cristo, pelo seu Espírito, obviamente, mas também se lança mão de paradigmas antigos, de coisas antigas, de coisas que aconteceram no Velho Testamento, das grandes guerras que o povo de Deus venceu, de muitas coisas boas que aconteceram. Eu costumo sempre dizer, são milagres que não se faz necessário se repetir mais, porque são coisas
que provavelmente eram aproveitáveis naquele momento e para aquela era, como a passagem do Mar Vermelho. Quem é agora que depende do mar se abrir para passar? Ninguém. Mas essas coisas velhas servem como paradigma para nós sabermos que Deus nos dá as coisas mais difíceis e resolve os problemas mais difíceis que nós tenhamos na vida. O que corresponde, vejam bem, a atravessar o Mar Vermelho. O que corresponde a vencer uma grande batalha. O que corresponde a todos os acontecimentos do Velho Testamento. Agora, vida, procedimento de vida, estilo de vida, forma de vida, é a vida em Cristo Jesus. Até porque Ele é a vida para nós. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você ler uma parábola, entenda que Cristo está falando através daquela parábola de uma forma para que você possa compreender o que Ele quer para você hoje. Mas saiba que o que foi dito e que aconteceu no passado também tem grande valor para a nossa vida hoje. Só que a igreja está numa fase em que precisamos propagar o Evangelho. Não é muitas histórias que vão trazer pessoas à casa de Deus para o adorar. Festas, fantasias, palavras enganosas, artimanhas religiosas, isso atrai povo, mas não atrai povo para Cristo. Atrai povo para a igreja, é diferente. Então, meus amados, para não nos alongarmos muito, pense nisso. Leia as parábolas do Novo Testamento. Leia os Salmos também. Leia os Provérbios. Quase ninguém lê os Provérbios. E são regras de vida ditadas, inspiradas por Deus a Salomão. Leia a palavra de Deus toda. Colha as coisas velhas e colha as coisas novas. Porque Deus está como aquele pai que tira do armário coisas velhas e coisas novas para nos ensinar. E se você compreende isso onde você estiver, dê graças a Deus, porque o Senhor está falando ao seu coração. Vamos fazer agora uma oração. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, e com alegria no coração nos voltamos a Ti para Te agradecer por esses momentos preciosos em que podemos, ó Senhor, meditar na Tua palavra e estender aos Teus filhinhos para que nela também meditem. Pai querido, enche os nossos corações da Tua graça, da Tua luz, da Tua misericórdia. Ajuda-nos a andar em santidade e faz-nos, Senhor, compreender pelo Teu Espírito a Tua vontade para as nossas vidas. Agora, Senhor, eu Te peço, abençoa os cultos que ainda teremos esta semana, abençoa os Teus filhinhos, ó Pai, e aqueles que porventura estejam de carona, ouvindo e que ainda não Te conheçam bem, Senhor, revela-Te a eles para que sejam salvos. Pai amado, Pai bendito, dá-nos uma semana cheia da Tua graça e ajuda-nos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. E agora, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Pai, as Suas consolações estejam sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém.